Sporting e Palmeiras estão prestes a oficializar a transferência de Bruno Tabata. Nas últimas horas, o clube orientado por Abel Ferreira chegou finalmente a acordo com o atleta, que tem à sua espera no clube da região de São Paulo um contrato válido para as próximas 5 temporadas. Falta agora o entendimento total entre os Leões e o Verdão. O preço do passe do Internacional Olímpico Carioca foi avaliado em 5 milhões de euros e o negócio só não avançou num primeiro momento porque os sul-americanos ofereceram 3 milhões, mais 2 por objetivos, uma oferta rejeitada em Alvalade, uma vez que a SAD exigia receber os referidos 5 milhões a pronto. Contudo, o negócio não caiu e as conversas continuaram de tal forma que existe agora uma plataforma de entendimento e nesta fase já estão a ser discutidos detalhes com os prazos de pagamento e as taxas cambiais. Após ter alcançado acordo com o Palmeiras, Tabata já só espera receber a autorização para viajar. O jogador de 25 anos mantém-se a trabalhar na academia, mas sabe que é pouco provável que volte a ter a chance de jogar de leão ao peito, dado o avanço nas negociações. Aliás, no passado sábado, o brasileiro já nem foi utilizado, no particular com o Wolverhampton, apesar de ter integrado a comitiva. Resta recordar que o atacante custou precisamente 5 milhões aos verde-e-brancos em 2020 por 100% do passe. O Portimonense, o seu ex-clube, tem direito a 50% de uma futura venda. O Famalicão está a exigir milhões ao Sporting. Foram precisamente 6,5 que o Sporting pagou em 2020 para resgatar Pote, de 24 anos, ao Famalicão e que ficou com direito a 50% de uma futura transferência. A administração leonina tenta agora adquirir a outra metade do passe do jogador, mas para já os minhotos estão a pedir qualquer coisa como 8 milhões por apenas 40%, ou seja, mantendo ainda 10% de uma futura venda. O Sporting quer ficar com a totalidade do passe do jogador e assinou com valores na ordem daqueles com que em 2020 contratou o médio, 6 milhões e meio por 50% do passe, algo que fica aquém do pedido pelo Famalicão, que tem naturalmente em conta a evolução do valor de mercado do atleta, agora mais bem cotado. São para já 8 milhões por 40%, os minhotos convictos na pretensão de ficarem ainda com o direito a receber mais 10% numa futura venda, que mantendo o camisola 28 os melhores níveis, poderá chegar a valores na ordem dos 40 milhões de euros. Foi essa, por exemplo, a cifra que o Aston Villa ofereceu no verão passado, mas que em Alvalade não foi considerada, tal a vontade de Ruben Amorim manter o jogador, então para a defesa do título. Samuel Portugal é o eleito da SAD do Futebol Clube do Porto para o lugar deixado em aberto por Marquezine e o negócio poderá avançar nos próximos dias. O guardião do Portimonense tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões, mas o emblema algarvio está receptivo a abrir mão dos direitos económicos por 5, uma verba que até pode ser menor caso o negócio envolva a troca de jogadores. O Portimonense, com quem os portistas têm boas relações, precisam de um médio e de um extremo. Fernando Andrade agrada ao Clube do Sul, mas o atleta está mais inclinado em dar continuidade à sua carreira fora de Portugal, caso não fique no Dragão. Depois há Nakajima, que pode voltar a ser cedido ou até negociado com os algarvios. O treinador escocês David Moyes colocou ponto final nos rumores que ao longo das últimas semanas têm vindo a dar conta do suposto interesse do West Ham em avançar para a aquisição de Julian Weigl junto do Benfica. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, os Hammers estão de facto ativos no mercado e em busca de mais soluções para a nova temporada, mas o técnico garante que as notícias sobre o internacional alemão estão longe de corresponder à verdade. O responsável do conjunto londrino também descartou uma eventual investida em Angelinho, do Leipzig. Em sentido inverso, a contratação de Artur Masuaku ao Besiktas, a título de empréstimo, está praticamente garantida. Julian Weigl, recorde-se, ficou esta última terça-feira de fora das opções do treinador dos encarnados, Roger Schmidt, no folgado triunfo sobre o Midtjylland para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions, que os encarnados venceram por 4-1, mas ao que tudo indica, devido à lesão. Tiago Ribeiro vai ser reforço do Valência. O emblema de Che revelou que o médio chega por empréstimo do Mónaco. Internacional sub-20 português, Tiago Ribeiro vai ter presença assídua na equipa principal do Valência, treinada esta temporada por Gennaro Gattuso, isto depois de se ter estreado pela equipa principal do Mónaco na temporada passada. Já a acordo oficial, Renato Sanches vai ser jogador do Paris Saint-Germain. A informação foi avançada pelo jornal francês L'Équipe, dando conta de um entendimento entre os parisienses e o Lille, a atual equipa do internacional português. Renato Sanches, de resto, já não treinou esta terça-feira com a sua antiga equipa. Segundo a mesma fonte, o negócio vai realizar-se por 15 milhões de euros, com a vontade de Renato a ser decisiva, visto que o Milan até oferecia mais, cerca de 16 milhões ao Lille. Em Paris, o médio vai
reencontrar Luís Campos, com quem trabalhou no Lille. Renato Sanches entrava esta época no seu último ano de contrato com o Le Dog, pelo que eram poucas as alternativas do clube em negociar. Ainda assim, acabou por recusar uma primeira proposta do PSG, empréstimo com obrigatoriedade de compra no fim da época. No Parque dos Príncipes, Renato Sanches vai ser colega de outros 3 portugueses que constituem o plantel treinado pelo seu antigo treinador, Christophe Gauthier. Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha vão partilhar balneário com ele. Mais um reforço oficializado para o Famalicão, Santiago Colombato. Foi anunciado então pela formação minhota, que confirmou por sua vez a notícia avançada pelo portal 00. Está confirmado o destino de Pedro Martelo. O avançado de 22 anos vai disputar a Liga 3 pelo Belenenses, anunciaram os azuis nas suas plataformas oficiais. Já Anderson Cordeiro vai mesmo ser reforço do Casa Pia, anunciou também ao final da tarde de ontem o clube de Pinamanique. Pelos Açores, mais 2 reforços para o plantel às ordens de Mário Silva. Os 2 atletas estiveram inclusive nos recentes jogos particulares disputados pelos açorianos. Gabriel Silva chega mesmo a marcar contra o Nacional, mas só agora foram oficializados. Trata-se de Pedro Bicalho, de 21 anos, e Gabriel Silva, de 20, chegam por empréstimo do Palmeiras de Abel Ferreira até ao final da presente temporada. Pedro Bicalho atua no meio-campo e Gabriel Silva, mais adiantado no terreno, é avançado. Ambos são polivalentes e adequam-se a diferentes funções dentro da posição de raiz. De realçar que ambos já se estrearam pela equipa principal do Verdão, onde são produtos da sua academia. No currículo contam, entre outros títulos, com a conquista de uma Copa Libertadores. Mas não são os únicos, porque também o Vasco da Gama cedeu mais um jogador por empréstimo aos açorianos. Trata-se de Mateus Araújo. O acordo implica uma opção de compra do médio ofensivo de 21 anos, que ainda não foi divulgada. O médio defensivo Mohamed Diaby, de 24 anos, francês de origem costa-marfinense, ligado ao Paços de Ferreira até junho de 2024, será reforço do Portimonense, faltando ultimar questões contratuais. Em princípio, algarvios e pacenses irão partilhar o passe do jogador, solução ainda carente de validação. E fechamos com notícias de Braga, onde a administração de António Salvador já olha para dentro no sentido de segurar algumas peças relevantes e, além da intenção de renovar com Vitinha, há outros nomes que também pairam para uma renovação a curto prazo: Tiago Sá e Fabiano. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.